curte o conteúdo e ama o Atlético? Então já deixa o like e se inscreve. Aqui é puro sangue preto e branco. O clima esquentou na cidade do Galo antes mesmo da bola rolar. Em meio a uma preparação intensa para mais uma rodada decisiva do Campeonato Brasileiro de 2025, o técnico Cuca protagonizou uma cena que pegou todos de surpresa. Durante o treino fechado da última sexta-feira, o comandante do Galo, visivelmente alterado, interrompeu os trabalhos e disparou de forma enfurecida diante da comissão técnica e atletas: "Não vai jogar hoje." A frase ecoou pelo centro de treinamento como um trovão. A frase curta, direta e carregada de emoção acendeu o alerta entre os presentes. Todos entenderam na hora que a decisão não se tratava apenas de uma mudança tática. Havia mais por trás daquele rompante. De acordo com fontes internas do clube, o alvo do desabafo de Cuca teria sido um dos jogadores considerados titulares nas últimas partidas. O atleta, que vinha apresentando queda de rendimento e comportamento apático nos bastidores, teria provocado a ira do treinador ao demonstrar desinteresse durante uma reunião tática. A discussão rapidamente escalou, culminando na exclusão do jogador da lista de relacionados para a partida. Cuca, conhecido por seu temperamento forte e estilo passional à beira do campo, não costuma esconder suas frustrações. Mas, dessa vez, o tom foi além do habitual. Seu semblante era de puro descontentamento. Alguns membros da equipe técnica tentaram contornar a situação, mas o treinador foi irredutível: "Desmotivação aqui não tem vez. Ou está com a gente ou não entra em campo." O estopim para o episódio teria sido uma sequência de pequenos atritos entre Cuca e o jogador em questão, que nas últimas semanas demonstrava sinais de insatisfação com o rodízio adotado no elenco. Mesmo estando na briga por vaga direta na Libertadores, o Galo alterna entre boas atuações e tropeços inesperados. Isso tem exigido do treinador decisões duras, que nem sempre agradam os medalhões do elenco. A cobrança aqui é grande. "Não temos espaço para corpo mole", afirmou um auxiliar próximo ao treinador, que preferiu não se identificar. A atitude de Cuca gerou repercussão imediata entre os jogadores. Alguns veteranos, como Hulk e Bataglia, foram vistos conversando em tom sério nos corredores do CT logo após o episódio. Embora o ambiente do elenco fosse considerado estável até então, a tensão entre comando e grupo parece ter atingido um novo nível. Alguns atletas estariam divididos entre o apoio ao treinador e a solidariedade ao companheiro afastado. Não é a primeira vez que o treinador adota uma postura ríspida para afirmar sua liderança. Em outras passagens pelo clube, Cuca já havia barrado jogadores por motivos disciplinares, sempre com a justificativa de proteger o grupo. Desta vez, porém, a explosão aconteceu num momento crucial do campeonato. O Atlético vem de uma sequência irregular, com 2 empates seguidos e uma vitória apertada sobre o América Mineiro. A cobrança da torcida tem aumentado, especialmente após o desempenho abaixo do esperado no clássico contra o Cruzeiro. A diretoria acompanha de perto os desdobramentos, mas até o momento não se manifestou oficialmente sobre o episódio. Internamente, há o reconhecimento de que Cuca ainda possui respaldo, mas também cresce o receio de que a instabilidade emocional do elenco possa comprometer os planos para o segundo turno. Mesmo com o elenco recheado de talentos como Paulinho, Gustavo Scarpa e o recém-chegado Reinier, o Galo tem sofrido para encontrar consistência. A defesa continua sendo um ponto vulnerável, e o meio-campo, apesar de criativo, carece de pegada em jogos mais pesados. Cuca tem recorrido a mudanças táticas frequentes, o que tem provocado desconforto entre alguns jogadores que se sentem sem função definida. O episódio do "não vai jogar hoje" expõe uma ferida ainda mal curada: a falta de unidade plena no grupo. Mesmo que a equipe esteja na zona de classificação para a Libertadores, o Galo tem potencial e orçamento para almejar mais. E isso só reforça a pressão sobre Cuca. A torcida, por sua vez, está dividida. Nas redes sociais, parte dos torcedores aplaudiu a postura firme do treinador, interpretando como uma tentativa de reavivar o espírito de entrega do elenco. Outros, no entanto, enxergam na atitude uma possível quebra de vestiário, algo que pode cobrar um preço caro na reta final da temporada. Cuca tem que saber dosar. Ser duro, sim. Mas não pode perder o grupo, escreveu um torcedor em uma das páginas dedicadas ao Galo.
A gente precisa de paz agora, não de crise interna, publicou outro. Mesmo com os bastidores fervendo, o foco já se volta para o próximo desafio, uma partida complicada fora de casa contra o Grêmio. Cuca ainda não revelou quem ocupará a vaga do atleta afastado, mas há especulações de que o jovem atacante Danielzinho, revelado na base, possa ganhar uma chance. Se confirmada, a decisão seria um recado claro do técnico: meritocracia acima de hierarquia. O Galo segue firme na briga pelo G4, mas para manter-se no topo será necessário mais do que talento, será preciso união. E, nesse momento, é justamente isso que parece faltar. O episódio envolvendo Cuca e o jogador afastado pode ser um divisor de águas na temporada atleticana. Se resultar em maior comprometimento do grupo, poderá ser visto como ponto de virada. Caso contrário, poderá marcar o início de uma derrocada que ninguém no clube quer reviver. A temperatura está alta. E a frase de Cuca ainda ecoa nos corredores da cidade do Galo: não vai jogar hoje. Não foi apenas uma bronca. Foi um ultimato. Um recado para todos os que vestem a camisa do Atlético em 2025. O técnico sabe que está no limite entre o comando firme e o desgaste. E o Galo, como sempre, segue sua sina entre o céu e o inferno. A repercussão da explosiva declaração de Cuca não se limitou aos muros da cidade do Galo. No dia seguinte, a imprensa esportiva nacional já tratava o episódio como um dos mais marcantes da temporada até aqui. A ausência do jogador na escalação oficial horas antes do duelo contra o Grêmio apenas confirmou os rumores. O comandante do Atlético Mineiro havia mantido sua palavra e deixado o atleta de fora, mesmo com a importância da partida. A decisão dividiu comentaristas. Enquanto alguns elogiaram a postura firme e coerente de Cuca, outros criticaram a falta de habilidade para lidar com o vestiário. É preciso pulso, mas também diálogo. Futebol é coletivo, e a gestão de grupo é essencial, comentou um ex-jogador em um programa esportivo de grande audiência. No entanto, para Cuca, a decisão foi tomada com base em princípios inegociáveis. Em entrevista coletiva após a vitória suada por 2-1 sobre o Grêmio, o técnico voltou a falar sobre o ocorrido. Embora tenha evitado citar nomes, deixou claro que espera comprometimento absoluto dos atletas. Aqui, quem não estiver com sangue nos olhos, não joga. Respeito o ser humano, mas exige atitude. Não é só treino e tática, é coração também, declarou. O técnico ainda afirmou que a porta está sempre aberta para o diálogo, mas que a hierarquia no elenco deve ser respeitada. A fala, apesar de firme, foi interpretada por muitos como uma tentativa de acalmar os ânimos e retomar o foco do grupo. O curioso é que, mesmo com a ausência do jogador afastado, o time demonstrou uma entrega acima da média em campo. Paulinho, autor de um dos gols, correu em direção ao banco de reservas após marcar e apontou para o escudo do Galo no peito, gesto que foi interpretado como um sinal de unidade e comprometimento. Cuca, emocionado, aplaudiu o lance e foi ao encontro do atacante após o apito final. O gesto entre os dois foi captado pelas câmeras e viralizou entre os torcedores, reacendendo o debate sobre a importância da disciplina no ambiente esportivo de alto rendimento. Mas nem todos compraram a narrativa de superação e resiliência. Nos bastidores, comentários surgiram sobre uma possível divisão interna no elenco. Alguns jogadores estariam insatisfeitos com o nível de cobrança e as mudanças constantes na escalação. A chegada de reforços no meio da temporada, especialmente os jogadores que atuaram na Europa e chegaram com status de estrela, teria causado desconforto entre os remanescentes do elenco. Cuca, por sua vez, já havia alertado a diretoria sobre a necessidade de preservar a identidade do grupo e valorizar quem vem se doando desde o início do ano. A diretoria do Atlético acompanha o cenário com cautela. O presidente do clube, em rápida declaração à imprensa, disse que confia plenamente no trabalho de Cuca e que não há qualquer intenção de interferência no comando técnico. Cuca é o nosso treinador, conhece o clube, conhece os jogadores, e tem total autonomia para tomar as decisões necessárias. Nosso papel é dar respaldo e garantir um ambiente propício para o time vencer, afirmou. A declaração serviu para estancar, ao menos momentaneamente, os boatos de que haveria pressão por mudanças no comando em caso de tropeço no Sul. O momento é, sem dúvida, de atenção máxima.
O Campeonato Brasileiro entra em sua fase mais decisiva, e cada ponto pode significar a diferença entre Libertadores, Sul-Americana ou frustração. O Atlético tem mostrado força em casa, mas ainda precisa melhorar seu desempenho como visitante. Cuca, com sua experiência e histórico de conquistas, sabe disso como poucos. Mas também sabe que a gestão de grupo pode ser o grande diferencial entre uma campanha de sucesso e o fracasso. Enquanto isso, o jogador afastado segue treinando separadamente. Ainda não se sabe se ele será reintegrado ao grupo principal nos próximos dias. O staff do atleta evitou declarações públicas, mas nos bastidores o clima é de insatisfação. O jogador se sente exposto e acredita que houve exagero por parte da comissão técnica. O impasse promete se estender, a menos que haja uma intervenção direta do treinador ou um pedido de desculpas de ambas as partes. Porém, conhecendo o histórico de Cuca, dificilmente ele dará um passo atrás sem uma mudança de postura visível. A torcida, por sua vez, observa com atenção cada movimentação. Em tempos de redes sociais, cada gesto, cada fala, cada ausência no banco vira motivo para especulação. O que se sabe é que, apesar dos ruídos internos, o Atlético segue na luta e, por enquanto, firme no G7. Cuca parece disposto a tudo para manter o time competitivo, mesmo que isso custe atritos e decisões impopulares. Sua frase "não vai jogar hoje" tornou-se, para muitos, o símbolo de um novo momento no clube, mais exigente, menos tolerante, e focado em resultados concretos. A dúvida que paira agora é se esse estilo rígido surtirá o efeito desejado até o fim da temporada. No futebol, o tempo sempre cobra. E os próximos jogos dirão se o grito de Cuca foi o despertar necessário para um elenco ainda em construção. Se você tá até aqui no vídeo, é porque ama o Galo. Então já se inscreve e ativa o sino, porque vem mais análise quente por aí. Nas semanas que se seguiram à explosiva decisão de Cuca, o ambiente no Atlético Mineiro passou por uma lenta transformação. A comissão técnica intensificou as reuniões internas, e lideranças do elenco, como Hulk, Saravia e o próprio goleiro Everson, assumiram o papel de mediadores, tentando reaproximar o treinador dos jogadores mais impactados pelo episódio. A pressão da torcida, embora constante, começou a ceder diante dos resultados positivos em campo. O Galo engatou uma sequência de 3 vitórias consecutivas, incluindo uma goleada convincente sobre o Fortaleza na Arena MRV, reacendendo o sonho de título. Cuca, apesar da postura firme, demonstrou sinais de reconciliação. Em entrevista após a vitória sobre o Coritiba, falou sobre reajustar a rota com humildade e admitiu que, por vezes, a emoção fala mais alto. Sem citar nomes, o técnico afirmou que todos os jogadores têm oportunidade de recomeçar, desde que mostrem comprometimento. Foi o sinal que o grupo precisava. Dias depois, o atleta afastado voltou a aparecer nos treinos coletivos, sendo recebido de forma discreta por companheiros e comissão. A reintegração foi silenciosa, mas simbólica. O episódio havia deixado marcas, mas não cicatrizes definitivas. A diretoria, por sua vez, reforçou o respaldo ao treinador e evitou tomar partido público na situação. A avaliação interna é de que a firmeza de Cuca foi necessária para realinhar o foco do grupo, especialmente diante da maratona de jogos decisivos no segundo turno. A classificação para a fase eliminatória da Copa do Brasil e a boa colocação no Brasileirão mantém a confiança da cúpula atleticana no projeto esportivo liderado pelo técnico. O clube sabe que não pode desperdiçar a janela que se abre, a base está montada, os reforços estão integrados, e a torcida voltou a acreditar. A torcida, aliás, foi peça-chave na virada de clima dentro do clube. Apesar das críticas pontuais, o apoio nas arquibancadas cresceu nos últimos jogos, com lotação máxima nos confrontos em casa e caravanas se organizando para os jogos fora. Cenas como a da torcida cantando em uníssono mesmo após o apito final, ou a recepção calorosa no aeroporto após a vitória em Salvador, mostram que o torcedor atleticano está disposto a apoiar até o fim. Muitos já enxergam no episódio do "não vai jogar hoje" um marco na campanha, um momento de ruptura que devolveu ao grupo a intensidade que parecia adormecida. Dentro de campo, o Atlético encontrou seu ritmo. Cuca, sempre atento aos detalhes, ajustou o esquema tático, priorizando a compactação no meio-campo e a liberdade criativa de Scarpa, que vive grande fase.
Paulinho retomou o faro de gol, e Bataglia virou peça essencial no equilíbrio da equipe. A solidez defensiva também voltou a ser uma marca registrada, com o zagueiro Igor Rabelo se destacando nos duelos aéreos e na liderança da última linha. O time passou a jogar com mais intensidade e propósito, como se tivesse entendido que a cobrança do treinador não era um ataque, mas um alerta. O jogador afastado, aos poucos, reconquistou espaço. Cuca o utilizou inicialmente em jogos menos decisivos, dando-lhe tempo para recuperar o ritmo e mostrar comprometimento. Em uma dessas partidas, ao ser substituído após assistência, correu em direção ao treinador e o abraçou. A cena, capturada pelas câmeras de TV, rodou o país e foi interpretada como a reconciliação definitiva. Perguntado sobre o gesto, Cuca apenas disse: "Aqui, a gente briga, mas se ama. Futebol é isso." Uma resposta que, apesar de simples, traduziu o espírito do momento vivido pelo clube: resiliência, superação e unidade. Hoje, o Galo é um time em ascensão. A tabela do Brasileirão mostra uma equipe consistente, que briga rodada a rodada pelo topo. Mas mais do que a posição, é a atitude que chama atenção. A garra nas divididas, o comprometimento na marcação e a vibração nos gols denunciam um elenco que entendeu o recado do comandante. A frase "não vai jogar hoje", outrora símbolo de ruptura, virou mantra de exigência. Cuca, com seu jeito passional e por vezes intempestivo, conseguiu mais uma vez incendiar o vestiário e reacender a alma alvinegra. O Atlético Mineiro de 2025 ainda tem muito a provar. As competições seguem exigentes, e o caminho até o título é longo. Mas uma coisa é certa: o episódio da exclusão disciplinar mostrou que, para Cuca, jogar no Galo é privilégio, e privilégio exige entrega total. Na cidade do Galo, ficou claro que ali não se entra para cumprir tabela. Ou se joga com o coração ou se assiste do banco. E é justamente essa mentalidade que, agora, parece contagiar todos que vestem a camisa alvinegra. A temporada segue em frente, mas o eco das palavras de Cuca ainda pulsa forte. Não foi apenas uma decisão técnica. Foi um recado. Uma redefinição de postura. Um divisor de águas. E, talvez, o ponto de partida de uma arrancada que, no fim do ano, poderá ser lembrada como o momento em que o Galo, mais uma vez, encontrou sua verdadeira essência. O Galo é emoção até o último segundo. Então, antes de sair, já deixa o like e ativa o sino porque aqui tem vídeo direto sobre o Atlético.